Glória a Deus, que bom estarmos mais uma vez de pé, que bom estarmos vivos para mais uma vez ouvirmos uma mensagem de Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez, para que possamos, Deus, compartilhar com você essa palavra, não é? Que bom nós podermos refletirmos juntos sobre a graça misericordiosa do Senhor. E eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra no livro de Mateus, Mateus capítulo 9, os versículos de número 35 em diante. Palavra essa que foi pregada, foi marco para nós no domingo pela manhã e que eu quero compartilhar com você aqui mais uma vez, não é? Então, a palavra de Deus nos diz em Mateus, o capítulo de número 9, o versículo de número 35 em diante, não é? Versículo de número 35, que diz assim: Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as pessoas, curando as enfermidades e moléstias entre eles. Vendo as multidões, tendo grande compaixão delas, porque andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são realmente poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, peçam ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros, para que envie trabalhadores para a seara. Glória a Deus. Tem 3 pontos importantes aqui que eu quero tratar com você, mas um deles é incrível. Antes de dar início aqui, eu quero perguntar para você, já aconteceu com você? Não é? Já aconteceu com você de estar impulsionado, desejoso de fazer algo muito importante, algo que você sabe que é riquíssimo, que vai realmente fazer diferença na vida de muitas pessoas ou na sua vida? Você já se viu assim alegre, satisfeito, desejoso de fazer algo que vai marcar a história? Marcar a história de alguém, marcar a história de uma geração, ou mudar a história de uma organização, não é? Algo que você pensou, algo que você viu claramente, você teve uma visão e pensou assim: isso vai mudar toda a história dessas pessoas, isso vai mudar a história desse local, dessa empresa, de minha família, não sei, dessa cidade, quem sabe? Quantos homens nessa história, na história da vida, que foram um marco na vida, na história de uma cidade, na história de um país. Falamos há pouco tempo, né, no nosso curso, sobre Abraham Lincoln, um homem que teve tantas derrotas políticas, mas que mudou, foi incrível o que aconteceu com ele. Ele tomou uma posição e por uma decisão que ele tinha, algo que ele tinha dentro dele, ele não parou e prosseguiu. Tornou-se o 16º presidente dos Estados Unidos. Não é? Exemplo de superação, não é? Homem que não se deixou abater. Mas por que esse homem não se deixou abater? Porque muitas pessoas não se deixam abater por decisões ou vontades que tinham de realizar algo. Tem um motivo. E quando nós paramos para pensar nesse texto também, né, de Mateus 9, versículo 35 adiante, a gente vê essa atitude de Jesus. A palavra de Deus dizendo que ele percorria todas as cidades e aldeias da região. Todas as cidades. Você já viu o tamanho de uma cidade? Você já viu a distância entre uma cidade e outra? Você já parou para pensar na palavra todas as cidades e aldeias? A pergunta que eu faço aqui agora é esta: o que leva um homem, ou o que leva uma pessoa a agir dessa forma? O que leva alguém a tomar uma decisão dessa natureza? O que leva um ser, um homem, uma mulher, ou o que leva uma pessoa a percorrer uma cidade inteira, ou todas as cidades, como nós sabemos o tamanho de uma cidade? O que leva um homem a tomar essa decisão?
a percorrer cidades, aldeias circunvizinhas, se lidar com homens, com pessoas difíceis e complicadas, para um propósito. O que leva? O que leva um homem a confrontar e ser confrontado? O que leva um homem a fazer isso? O que leva um homem a ir a lugares tão tenebrosos, lugares tão complicados e difíceis? O que leva um homem a afrontar ou confrontar, se deparar, estar de frente a pessoas tão complicadas e difíceis como escribas e fariseus? Como os judeus que confrontavam ele, Jesus. O que leva? Você parou para pensar? O que leva alguém a tomar, a posicionar dessa forma? Dizendo, eu vou percorrer todas as cidades e aldeias, eu não vou deixar uma casa, não vou deixar uma família sem saber disso. Sem saber dessa palavra. Eu não vou deixar, não vou permitir que essas pessoas fiquem sem esse conhecimento, sem essa informação. O que leva? O que leva um homem a agir desse jeito? E eu estava refletindo hoje e pensando nesse texto. E aí eu entendi o Espírito de Deus, o Espírito Santo me falando. Somente uma coisa leva, somente uma palavra, somente um ato, somente algo de dentro que pode levar o homem, uma pessoa, a agir dessa forma. Somente uma coisa. Sabe o que é? Uma palavrinha curta, pequena, mas uma palavra riquíssima, objetiva para nós compreendermos esse texto, ou essa atitude de Jesus. Sabe qual é a palavra? Amor. Amor. Somente o amor pode te levar, pode me levar a fazer coisas gloriosas, prazerosas. Somente o amor pode nos levar, nos conduzir a um patamar, a uma atitude, a ter uma atitude para transformar a vida de pessoas. Somente o amor pode nos levar longe. Não é à toa que Jesus disse em Atos, capítulo de número 1, Lucas, dizendo aquilo que Jesus falou, quando os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, não é? Atos capítulo 1, versículo 6 em diante, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? O Senhor vai dar para Israel o reino de novo? Vai dar para eles o direito deles de novo? E Jesus diz, não vos compete saber as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo claramente que o Espírito Santo é o amor de Deus. O Espírito Santo é o poder maior de Deus. É um poder maior, é o amor de Deus que apodera do nosso coração, que ocupa todo o espaço do nosso coração. Não fica um espaço vazio que ele não completa, que ele não preenche ao ponto de nós tomarmos decisões de ir ao fim do mundo. De, se possível for, ir ao inferno para resgatar uma alma. Sabe, aqui a palavra de Deus nos chama a atenção. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Somente o amor de Deus. Somente o amor de Deus pode nos levar a outras cidades, a outros estados, no fim do mundo, para falar dessas maravilhas de Deus. Somente o amor. E aqui, Jesus demonstra claramente, ele para nós aqui é o exemplo realmente. Ele mostra o seu exemplo. De que aquilo que ele fala em Atos, ele está aqui em atividade, fazendo, realizando, para que nós como igreja de Cristo, como discípulos de Jesus, possamos fazer o mesmo. Ele diz lá em Atos, a palavra do Senhor nos lábios de Lucas, Lucas declara lá o que Jesus falou depois de voltar, de subir, de ser glorificado, de ser ressuscitado.
e subir ao céu, ele volta, fica 40 dias com seus discípulos, comendo e bebendo com eles e falando do reino dos céus, e diz essa palavra para eles: vocês receberão a virtude, o que é isso? O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas. Tanto não só aqui, vocês falarão de mim, vocês se entregarão, vocês serão mártires. Vocês vão morrer por esse evangelho, não só aqui, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, mas vocês irão até os confins da terra. Samaria, confins da terra, vocês vão ao fim do mundo, vocês vão falar em todas as partes do mundo, vocês irão aos 4 cantos da terra. E eles foram até os 4 cantos da terra. Mas a pergunta é, por que eles fizeram isso? Por que eles foram aos 4 cantos da terra? Sabe por quê? Porque eles foram cheios do Espírito de Deus. Porque realmente o poder, a virtude do Espírito Santo veio sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eles não tinham vergonha, eles tinham ousadia, eles não tinham timidez, eles tinham ousadia, coragem. E eles iam nas casas, eles iam também nas cidades circunvizinhas, eles andavam também de cidade em cidade. Os apóstolos, os discípulos, eram homens que iam em todas as regiões. Eles realmente deixavam claro, Deus está conosco, Jesus está conosco, a palavra dele é verdade, vocês precisam saber, vocês precisam experimentar. Eles iam pregando e falando do reino de Deus. Então, o que impulsionava Jesus? E o que impulsionava Jesus a realizar, a fazer essas obras tão grandes? O amor dele pelo perdido. E o que levava também os discípulos a também realizar essas obras? Falar, evangelizar, ir ao campo missionário, proclamar Jesus. O amor. Porque eles viram em Jesus o amor. Eles foram cheios de amor, eles foram cheios de amor, eles foram cheios de Jesus, eles se tornaram grandes homens de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da plenitude de Deus, cheios da plenitude do amor de Deus. Eles iam falar do amor de Jesus. Jesus percorria cidades e aldeias, pregando o Evangelho, entrava na sinagoga dos judeus e falava com ousadia sobre o amor de Deus. Veja bem que Jesus para nós é um grande exemplo de que nós, como igreja de Cristo, nós também devemos ser essa pessoa, cheio de amor pelos perdidos. A palavra de Deus, outro ponto que eu quero tratar com você, que ele percorria as cidades e aldeias, ele não via nada que o impedia, não era o sol não era empecilho para Jesus. O sol não era empecilho para ele e para os seus discípulos. A chuva também não. O vento, nem de maneira nenhuma. As tempestades no mar, de maneira nenhuma. Você viu? Jesus até dormia em meio das tempestades no barco que ele estava dormindo. Não era empecilho. Sabe por quê? Porque existia algo dentro dele. Amor pelas almas perdidas. E é esse amor que nós também precisamos ter. Que nós também, como discípulos de Jesus, precisamos ter. Eles iam de cidade a cidade. Eles iam de aldeia a aldeia. Eles iam de pessoa a pessoa, de casa em casa, proclamando o reino de Deus. Mas o interessante também é que a palavra de Deus nos diz que Jesus, quando deparou com a multidão, ele teve grande compaixão delas. Só pode ter compaixão alguém que tem o amor dentro. Se eu não tenho amor, eu não posso ter compaixão de ninguém. Eu não vou sofrer. Eu não vou sentir a dor. Eu não vou sentir a tristeza, a angústia. Eu não vou ter nenhuma sensibilidade pelo perdido. Eu não vou ter sensibilidade por aquela família que está longe do caminho do Senhor, vivendo uma vida talvez de mendicância. Uma vida de guerra, de peleja, eu não vou ter sentimento, eu não vou ter sensibilidade. Jesus era sensível ao sofrimento das pessoas. Jesus era sensível àqueles que estavam indo para o inferno. Jesus foi sensível por aquela mulher prostituta que muitos queriam apedrejar. Prostituta, aliás, adúltera, que todos queriam apedrejar. Jesus